Salve, salve galera! Mais um vídeo do nosso canal, o Filho da Copa, agora Copa de 1958. O canal Filho das Copas vem trazer o primeiro título mundial do Brasil, ganho em 1958, após ter perdido a final no Brasil em 1950 para o Uruguai, sendo que esta Copa do Mundo de 1958 foi a sexta Copa do Mundo de futebol. Vamos acompanhar alguns trechos aqui do Wikipedia. Copa do Mundo realizada na Suécia e que teve a Suécia como vice-campeã e o Brasil que foi campeão pela primeira vez com a camisa azul. Não com essa, nem da CBF, nem da Nike. Antigamente era CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Não tínhamos detalhes, era só o azul Nossa Senhora Aparecida tradicional. Vamos falar um pouco aqui sobre como que foi esta Copa do Mundo tão importante para que hoje eu estivesse aqui amando tanto futebol e o nosso país fosse considerado o país do futebol. Talvez se o Brasil não tivesse ganho em 58 essa Copa, poderia não ganhar em 62 e poderia ter sido totalmente diferente a história do esporte do futebol aqui no Brasil. Essa Copa em 58 e esse título foi um divisor de águas para que moldasse Brasil, Pelé, futebol, tudo isso no mundo. A sexta edição da Copa do Mundo FIFA de futebol ocorreu entre 10 de junho a 29 de junho de 1958, evento realizado na Suécia, tendo partidas realizadas nas cidades de Borans. Agora embaçou, hein? Olha os nomes das cidades. Vamos lá, com calma. Eskilstuna, Estocolmo, a capital, Gotemburgo, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Örebro, Sandviken, Solna, Uddevalla e Västerås. Não bastasse que a iluminação daqui onde eu faço as lives é ruim, dá para perceber, os vídeos estão tudo com iluminação ruim. Minha visão já não é tão boa também, as letrinhas pequenininhas e os nomes complicados. Galera, falando sobre iluminação, essa série História das Copas, que vai até a Copa de 2022, vai ser totalmente repaginada, viu? Após a Copa de 2026, depois que a gente ter um próximo campeão, um novo campeão mundial, vou fazer tudo de novo, assim como eu já fiz em 2022, estou fazendo de novo agora, vou fazer tudo de novo, tá? Porque eu já vi que a imagem tá ruim. Não adianta nada eu ter um cenário tão lindo, com todas as camisas de seleções do mundo, e a iluminação ruim, o celular ruim, mas vamos indo, né? O importante também é o conteúdo. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 12 delas europeias, mais uma mini Euro. Suécia, Alemanha Ocidental, Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria, União Soviética e Iugoslávia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Primeira e única vez em que Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, os 4 países da Grã-Bretanha, os 4 países do Reino Unido disputaram a Copa do Mundo no mesmo ano. Aliás, fortíssimas seleções em 58, hein? Fortíssimas seleções. Noto aqui apenas a ausência da Itália, né, como grande seleção. A Itália não estava em 58, né? Mas também não esteve em 2018, 2022, não estará em 2026. A ex-gigante Esquadra Azzurra. Bom, tivemos uma média de 3,6 gols por partida na Copa de 58, sendo 126 tentos anotados. A rede balançou 126 vezes. Ou não também, tem gol que não balança a rede, né? Mas foram feitos 126 gols em 35 partidas. Tendo o Brasil como campeão, a Suécia como vice, a França chegando em terceiro lugar. Foi a sua primeira grande campanha em Copas do Mundo. A França que caiu para o Brasil nas semifinais, para depois o Brasil virar freguês da França. E a Alemanha Ocidental, quarta colocada. O melhor marcador, o grande artilheiro da Copa de 58, é até hoje o maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo. Just Fontaine fez 13 gols e nenhum outro grande goleador fez mais do que 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. A França foi o melhor ataque com 11 gols e a melhor defesa, fase inicial, Brasil, nenhum gol. Maior goleada, Tchecoslováquia 6, Argentina 1. Público de 919 mil pessoas, uma média de 26,273 mil pessoas por jogo.
O melhor jogador da Copa foi o Didi, do Botafogo. Cobrava aquelas faltas de 3 dedos, a folha seca. E a grande revelação, o melhor jogador jovem foi um tal de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que nem ia para a Copa. Seleções da Irlanda do Norte, País de Gales e União Soviética faziam sua primeira participação na competição. A Copa desse ano contava com equipes razoavelmente favoritas, como eu falei aqui, grandes equipes. A Alemanha Ocidental vinha para a Copa com uma seleção quase igual àquela que ganhou em 54, a atual campeã, né? Porém 4 anos mais velha. A Hungria, que havia brilhado na Copa passada, perdeu grande parte de seus jogadores devido à Revolução Húngara. Tanto é que Ferenc Puskás foi jogar a Copa de 62 para a Espanha. Iria jogar, mas não conseguiu. Ele se naturalizou espanhol. A União Soviética era cotada como uma das favoritas pelo fato de ter vencido as Olimpíadas de 56 em Helsinki, na Finlândia. A Olimpíadas de 56 foi na Finlândia e a Copa de 58 na Suécia, dando espaço aos países ali da Escandinávia, né? Dos países nórdicos. A Inglaterra, que tinha uma equipe forte, sofreu uma grande perda com o desastre aéreo de Munique, que anos antes acidentou a equipe do Manchester United, em que o time inteiro morreu e praticamente a seleção toda inglesa. O marcador mais marcante na Copa foi o jogador francês Just Fontaine, com 13 gols. Até hoje o maior goleador de uma única edição de Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo viu a inscrição e classificação da União Soviética pela primeira vez e a classificação de todas as nações constituintes do Reino Unido, como eu já havia falado. Com os norte-irlandeses ainda conseguindo a façanha de eliminar a Itália, bicampeã de 34 e 38 pela primeira vez na história da competição. Poderia ter feito isso também agora, né? Aliás, se a Irlanda do Norte tivesse tirado a Itália, seria melhor para mim, porque a Itália já caía fora e talvez a Irlanda do Norte tivesse ganho da Bósnia e já estava na Copa aí e eu não precisava correr atrás da camisa da Bósnia. Além das eliminatórias europeias, o país de Gales, que terminou em segundo atrás da Tchecoslováquia, jogou uma repescagem contra Israel, depois que os israelenses venceram seu grupo sem precisar jogar devido às existências de Turquia, Indonésia, Egito e Sudão. A FIFA determinou que nenhuma equipe se classificaria para a Copa sem jogar pelo menos uma partida, pois muitos times se classificaram em Copas anteriores só por causa de desistência de outras. Gales venceu a repescagem e se classificou, e Israel só iria para uma Copa do Mundo em 1970 e depois também nunca mais. Talvez um castigo pela forma com que eles, né, lidam com questões de guerra. Na América do Sul, a surpresa foi a eliminação do Uruguai, bicampeão em 30 de 50. O Uruguai também não participou, hein? Semifinalista em 54, que foi eliminado pelo Paraguai. Nas eliminatórias, a professora sofreu uma goleada em Assunção por 5-0, 3 gols de Amarília. 4 grupos de 4 equipes, desta vez todos se enfrentavam, pelo menos uma vez. Se houvesse um empate em número de pontos, para o segundo e terceiro colocados haveria um jogo de desempate. Favoritos. Tomando por base o torneio anterior, disputado na Suíça, a campeã Alemanha, como a gente já falou, era favorita, assim como a Hungria, vice-campeã. A União Soviética também vinha muito forte, e também a Inglaterra, mesmo perdendo grandes jogadores do desastre aéreo. Que eram Duncan Edwards, Tammy Taylor e Ronnie Barney. Um sobrevivente do acidente chegou a ser convocado, mas não jogou nenhuma partida. Que depois, em 1966, seria o grande craque da Copa, o Bob Charlton, o ídolo do menino Hendrick. Aqui, em entrevista ao jornal O Globo, em 24 de março de 58, o técnico brasileiro Otto Glória deixou suas impressões. Assisti exibições de quase todos os selecionados. Muitos estão em condições de chegar às finais, além de Brasil e Argentina. Aponto Hungria, Inglaterra e até a Irlanda do Norte, que possui um futebol objetivo e sobretudo desconhecido. Os russos não chegarão às semifinais. Já Oswaldo Brandão, que antecedeu Vicente Fiola no comando do Brasil, expressou otimismo. Acredito que o Brasil poderá conquistar a Taça do Mundo. Fiola tem competência e tempo para realizar melhor trabalho. Perdão. Otto Glória não foi o treinador, não, foi Vicente Fiola. Tive apenas 8 dias para orientar o scratch completo, sem medo de errar. Afirmo que Fiola pode e deve organizar uma seleção com vários jogadores que atravessam muitas boas fases. Brandão demonstrou preocupação com a ausência de Julinho Botelho, ex-jogador do Palmeiras que havia ido para a Fiorentina.
Ele é soberano na posição. Mal ele sabia que o número 7, Garrincha, seria um dos grandes destaques da seleção. Afirmou torcer para que a Argentina também pudesse contar com Antônio Angelillo, Humberto Maschio e Omar Sivori, que fortaleceria o bloco sul-americano, sendo possível até mesmo uma final entre os países vizinhos, que nunca existiu até hoje. Faltando um mês para a competição, em 18 de maio de 58, as bolsas de apostas inglesas colocavam a União Soviética com boa vantagem como favorita, na proporção de 1,35. O Brasil era segundo, pagando 6,0 e a Argentina em terceiro lugar. Transmissão e cobertura. Depois do sucesso de transmitir a Copa anterior, em 54, esse torneio também foi televisionado. O que possibilitou a transmissão da Copa foi o lançamento do satélite Sputnik 3 pelos soviéticos, que aconteceu em maio de 58. A transmissão televisiva do torneio foi para os países europeus. No total, 11 países aderiram ao consórcio liderado pelos Sveriges Radio, estatal de rádio e TV, que detinha os direitos da transmissão. Para os países não europeus, ficava a opção de adquirir os kinescópios dos jogos, filmados em 16mm. Ainda não havia surgido o videotape. E os kinescópios eram o melhor meio de gravar conteúdo filmado na época. O consórcio providenciava aos interessados os kits de cada partida a preço de custo acrescido de apenas 1% da margem de lucro para custear o trabalho das equipes de filmagem para o registro dos jogos. No Brasil, a extinta TV Tupi adquiriu os kinescópios, que anos mais tarde puderam ser transformados em videotapes. Para a cobertura do Mundial, 2.000 jornalistas credenciaram para cobrir o evento. Dos credenciados, 200 eram jornalistas alemães. Pensar que hoje qualquer um vai para a beira do campo, qualquer um vai para uma Copa do Mundo. Caras que não entendem nada de futebol, os tais de influenciadores digitais, youtubers, que ganham aí patrocínios e aí conseguem chegar em lugares onde nunca deveriam estar, mas isso faz parte de uma outra conversa. No grupo 1, a Alemanha Ocidental ficou em primeiro lugar. A Irlanda do Norte surpreendeu o mundo a ficar com a segunda vaga. Depois de tirar a Itália nas eliminatórias, também fez bonito na primeira fase, derrotando a Tchecoslováquia no jogo de desempate. A Tchecoslováquia que havia vencido a Argentina pela grande goleada de 6-1. Os jogadores de Argentina voltaram para Buenos Aires depois de ser eliminados na primeira fase debaixo de uma chuva de pedras e moedas. No grupo 2, o destaque foi a França, com craques como Fontaine, Roger Piantoni e Raymond Kopa. O time goleou o Paraguai por 7-3 e venceu a Escócia por 2-1. Com um salto tão bom, a derrota para a Iugoslávia nem fez efeito. No grupo 3, a Suécia, dona de casa, passeou e Gales ficou em segundo. Assim, esta foi a única Copa até hoje em que as 4 seleções britânicas participaram juntas. Só Inglaterra e Escócia não se classificaram para as quartas de finais. Que engraçado. Apenas Gales e Irlanda do Norte. No grupo 4, Brasil, Inglaterra, Áustria e União Soviética, o grupo da morte desta Copa, decidiriam 2 vagas. O Brasil estreou bem, 3-0 contra a Áustria, após um empate em 0-0 contra o time da Inglaterra, o primeiro 0-0 da história das Copas. Houve rumores de que os jogadores se reuniram com o treinador Feola e pediram a entrada de Mané Garrincha e Pelé no time. Eles não jogaram o primeiro jogo, 0-0 para a Inglaterra. Fatos desmentidos em diversas entrevistas e na biografia de Garrincha, escrito por Rui Castro. O real motivo foi que a comissão técnica poupou Garrincha do segundo jogo contra a Inglaterra, pois o zagueiro Slater entrava pesado nos adversários e Pelé estava se tratando de um machucado. Mas o fato é que o Brasil venceu a União Soviética por 2-0, com 2 gols de Vavá, a grande atuação de Garrincha contra seu marcador. A União Soviética ficou com outra vaga ao vencer a Inglaterra por 1-0 no jogo de desempate. Segunda fase, tivemos nas quartas de finais Brasil e País de Gales. Nesta partida, apareceu para o mundo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, com aquele golaço em que ele chapelou seu marcador e girou de primeira para marcar o único gol do jogo. A França encarou a Irlanda do Norte em partida de grande atuação de Just Fontaine, que marcou 2 dos 4 gols da vitória dos Bleus por 4-0. Helmut Rahn marcou o único gol da partida entre alemães e jugoslavos, colocando a Alemanha nas semifinais. Os donos da casa bateram os soviéticos por 2-0. A Suécia desbancou a grande favorita União Soviética. Na semifinal, Suécia e Alemanha, e a Suécia enfiou 3-1 nos germânicos, num jogo conturbado, onde os megafones do estádio engrossavam o coro da torcida. Provocações aprendidas pelos suecos no futebol italiano fizeram com que o alemão Erik Joskowiak fizesse uma falta violenta e fosse expulso. O capitão alemão Fritz Walter sofreu uma contusão que encerraria sua carreira após uma falta, e como substituições só poderiam ser feitas após a Copa de 1970, o time alemão ficou com 2 jogadores a menos no decorrer dessa semifinal.
Na outra partida, um grande duelo. A melhor defesa, Brasil, única a não ter sofrido nenhum gol até ali, contra o melhor ataque, a França, que até então tinha 15 gols em 4 jogos. O Brasil fez uma exibição brilhante. O Pelé, Garrincha, Vavá e Didi, um grande dia. Apenas 1 minuto e meio de jogo, o Brasil saiu na frente com gol de Vavá e grandes atuações do time brasileiro se refletiram no placar de 5-2. Segundo o Pelé, que marcou um hat-trick nesse jogo, o outro gol de Didi, a partida contra a França foi a mais difícil do Mundial. A França era o time que respeitávamos. Não joguei os 2 primeiros jogos. O Brasil não foi bem, mas tinha certeza de que o Brasil ganhasse da França seria campeão. Não perderíamos para mais nenhuma outra equipe. E o Brasil jogou com a nossa cara contra a França. Contra a Suécia, o time da casa não tinha medo. A gente achou o jogo com os Países de Gales o mais difícil, mas mais difícil porque só se defendiam, não tivemos perigo. A França era a única que podia nos derrotar e que veio para cima. A França, na decisão do terceiro lugar, mete 6-3 na Alemanha, em um jogo em que Just Fontaine fez o poker, fez 4 gols, chegando a 13 gols. Se não tivesse essa decisão de terceiro lugar, ele não teria feito esses 4 gols, ele terminaria com 9 gols e não seria o maior artilheiro da história das Copas. Entendeu, galera? A final, disputada no estádio Hassunda, entre Brasil e Suécia, em frente a um público de 50 mil pessoas, o Brasil perde o sorteio do jogo de camisas e joga de azul, pois ambos os times tinham um uniforme número 1 amarelo. Nós vamos vencer, vamos jogar com a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, disse o dirigente da seleção brasileira, Paulo Machado de Carvalho, que deu nome ao estádio do Pacaembu, lá em São Paulo. Nem o gol sueco, que inaugurou o placar aos 4 minutos de jogo, abalou a equipe. Didi, o príncipe etíope, certamente uma das peças mais importantes do time, pegou a bola e foi calmamente andando com ela debaixo dos braços, lembrando a todos que o Botafogo, base daquela seleção, tinha dado uma goleada na Suécia, de forma que não ia ser a seleção brasileira que iria perder para os donos da casa. Resultado, Vavá marca o gol logo aos 9 minutos, vira o jogo ainda no primeiro tempo, numa partida excepcional, que mesmo com a derrota por 5-2 em casa, a torcida anfitriã aplaudiu o time do Brasil de pé, ao saudar como campeões do mundo. Pelé, Vavá, Garrincha, Zito, Mazzola, Nilton Santos, Didi, o goleiro Gilmar, Zagallo, entre outros. Era uma seleção monstruosa, galera. Tivemos jogos, já falei as cidades, né? Curiosidades da Copa. Os dirigentes do Brasil esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. A entidade então precisou definir a numeração dos brasileiros. Por conta disso, alguns jogadores jogaram com números diferentes dos quais jogavam em seus clubes. Garrincha, por exemplo, jogou com a 11 em lugar da 7, ficou com Zagallo. E Gilmar, apesar de ser goleiro recebeu o número 3. A camisa 1 foi dada ao seu reserva Castilho. Por obra do acaso, reserva Pelé recebeu a camisa 10 e eternizou o número logo em seguida. A camisa 10 não era conhecida como a camisa dos craques, até então. A Irlanda do Norte quase não participou da Copa, tudo porque a religião anglicana proibia atividades físicas aos domingos. Foi necessário que o clero local autorizasse a participação dos jogadores, que assim viajaram para a Suécia com a consciência tranquila. Diversos países favoritos fracassavam nas eliminatórias, Holanda, Espanha, Uruguai e Itália, como exemplo. A Copa 58 foi a única que teve a presença de todas as seleções do Reino Unido. O gol número 500 da história das Copas foi marcado pelo escocês Robert Collins aos 29 minutos do segundo tempo no jogo entre sua seleção e o Paraguai, em que os paraguaios venceram por 3-2. Após 3 minutos do início do jogo contra a União Soviética, o Brasil vencia por 1-0 e já havia chutado 2 bolas na trave, ambas belas jogadas de Garrincha. Primeiro deixou o rival no chão com sua ginga e chute forte, depois driblou 2 e tocou para Pelé acertar a trave. Mano, tem uns bagulho do Wikipédia que... Mano, que curiosidade é essa, mano? Após o primeiro empate sem gols da história das Copas entre Brasil e Inglaterra, na primeira fase os jogadores ficaram sem saber o que fazer em campo. Alguns acharam que o árbitro levaria o jogo para a prorrogação. Isso é engraçado. Pelé se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na Copa do Mundo quando se balançou a rede da partida contra o País de Gales. Ele tinha 17 anos e 239 dias. Pelé também é o mais jovem jogador a ser campeão do mundo. Aqui tem fase de grupos. Não precisamos falar, né? Todos os jogos da Copa. Fase final é legal. Já falamos também. Premiação. A seleção da Copa foi Harry Gregg como goleiro inglês. Defensores, todos os brasileiros. Nilton Santos, Bellini, Djalma Santos. Meio campo, Danny Blankflower da Inglaterra. Gunnar Green da Suécia. Raymond Kopa da França e Didi do Brasil. E os atacantes, Pelé, Garrincha e Just Fontaine da França, que foi o artilheiro. O vice-artilheiro foi Pelé. Bola de ouro
foi Didi. Luva de ouro, Harry Gregg, melhor goleiro da Copa. Chuteira de bronze, Helmut Randa, da Alemanha, melhor jogador jovem, Pelé. Bom, Just Fontaine fez 13, Pelé e Helmut Randa fizeram 12. Fizeram 12 gols, 6 cada um. Com 5 gols, Vavá e Peter McParland da Inglaterra, com 4 gols. Roger Piantori da França, Zedek Zikan da Tchecoslováquia, Lajos Tik da Hungria, Kurt Hamrin e Agnes Simonsson da Suécia. A classificação final da Copa terminou com o Brasil campeão, Suécia vice-campeã. A Suécia teve sua melhor colocação em Copas e depois, em 1994, chegando em terceiro lugar, perdendo para o Brasil as semifinais também. A França ficou em terceiro, a Alemanha Ocidental em quarto. País de Gales ficou em quinto lugar, sua melhor classificação em Copas do Mundo também. A União Soviética foi em sexto, Orlando do Norte em sétimo, a Iugoslávia em oitavo. Tchecoslováquia é nono, Hungria décimo, Inglaterra 11º, Paraguai 12º, Argentina 13º, Escócia 14º, Áustria 15º e México, lanterna geral 16º. Bom, finalizando aqui, galera, já vou para o próximo vídeo de 62, o bicampeonato brasileiro, que aí seria a única seleção, junto com a Itália, a ganhar 2 Copas seguidas. Depois nunca mais ninguém conseguiu tal feito. Brasil em 58 conseguiu o seu primeiro título mundial, e que, mais uma vez vou dizer, moldou toda uma cultura, moldou gerações de décadas, fez com que meu pai, seu avô, seu bisavô, nossos antepassados todos passassem a gostar de futebol, transmitissem isso para todos nós e fez com que todos nós fizéssemos isso com nossos filhos, sobrinhos, amigos, crianças. Por causa desta Copa, principalmente. Lógico, a gente já vinha com a tradição e a cultura futebolística no Brasil, tinha perdido em 50, mas essa Copa foi determinante. Talvez se o Brasil não tivesse ganho em 58, não tivesse toda essa paixão, todo esse clamor, tudo que envolve o futebol para o brasileiro. Assim como é no mundo, mas no Brasil principalmente. Lembrando que de todas as coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante. 1958, Brasil campeão do mundo pela primeira vez. Esse é mais um vídeo do canal Filho das Copas, na nossa série História das Copas. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis!